Então vamos lá. Atividade 4, ação expressiva 2. Pesquisas prontas, junto com o seu grupo, converse com seu professor sobre os recursos necessários para que possam apresentar as pesquisas e informações encontradas. Será um momento rico e ampliação de repertório. Aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, pessoal. Infelizmente mesmo. Então, essa daqui, a atividade 4 da ação expressiva 2, a gente não vai fazer. Aí agora a situação de aprendizagem 2, gente. Atividade 1, sondagem. Responda essas questões em seu caderno. Aqui a gente já conversou, né? Vocês vão responder todas no caderno, depois vocês vão arrancar a folha e levar para mim, na escola. Responda essas questões em seu caderno. Quando falamos em arquitetura, o que vem à sua mente? O que será que significa? Tente definir com suas palavras. Então aqui, pessoal, não é necessário fazer uma pesquisa ainda. Vocês vão só responder com o que vier na cabeça de vocês. Tipo, eu tenho como referência isso, isso e isso. Não vai estar errado, porque é o que você sente referencial. Certo? Segunda pergunta. Agora que você já comentou sobre arquitetura, aponte quais modalidades das artes visuais se integram a ela. Por que você acha isso? Dê exemplos para complementar a sua resposta. Aqui vocês já podem começar a fazer uma pesquisa, tá? Então vocês vão falar quais modalidades das artes visuais. Pode ser o teatro, uma dança, uma escultura, uma pintura, um muralismo. Enfim, o que vocês acham que complementam uma arquitetura, certo? Terceira pergunta. Você já assistiu a algum filme, novela ou seriado e reparou no ambiente em que os atores estão? Como normalmente é chamado ambiente ou espaço retratado em filmes, novelas e seriados? Então aqui é mais para a gente entender se realmente o ambiente vai fazer uma certa contextualização com o que a gente está pesquisando, né? Enfim, aí vocês vão escrever para mim. Quarta perguntinha. A cenografia pode ser feita em um pequeno espaço, como em um teatro ou um estúdio, ou pode ocupar dimensões grandiosas para representar uma cidade do Velho Oeste ou um local futurista, por exemplo. Pontue quais modalidades das artes visuais que integram para que seja possível a criação e a construção de um cenário e o porquê. Dê exemplos complementando sua resposta. Então aqui, pessoal, vocês vão dizer se as modalidades das artes visuais, elas integram cenários. Tipo assim, a gente vê um filme, o ator ele não está num fundo preto, ele está em uma casa, por exemplo. Isso aqui seria um cenário se eu estivesse em uma peça de teatro, por exemplo. Então por que ele faz sentido para cá? Porque eu estou na minha casa, era para todo mundo estar em casa, né? A gente está em uma pandemia, então eu estou em casa, fazendo meu trabalho de casa, e é isso. Então aqui vocês vão dar exemplos complementando as respostas de vocês. Quinta perguntinha. Como estamos falando do universo da arquitetura e da cenografia, não podemos deixar de falar sobre o design de mobiliário. O que você acha que é isso? Você já ouviu falar em design de móveis? Para que isso serve? Então vocês vão dar uma pesquisada. Ou, na verdade não, aqui vocês não precisam pesquisar. Vocês vão colocar como referencial de vocês primeiramente, tá? O que é um design de mobiliário, o que vocês acham que é, certo? Quem quiser também dar uma pesquisada para entender um pouquinho mais, não quiser errar, também tá tudo bem, pode fazer. Sexta pergunta. Para que o design de mobiliário possa ser desenvolvido, ele necessita que as modalidades das artes visuais se integrem a ele. Quais são as modalidades das artes visuais que se integram a este tipo de design? Então aqui, pessoal, vocês vão entender mais sobre o design de mobiliário e entender um pouco mais sobre as modalidades das artes visuais que se integram a esse tipo de design, que é o design de mobiliário, tá? Então, novamente, quais são as modalidades das artes visuais? Escultura, pintura, muralismo, teatro, dança, artes cênicas, enfim. São diversos tipos, né? Aqui, atividade 2, essa apreciação, a gente não vai fazer, tá, pessoal? Então, vocês pulam essa atividade 2, tá? E a gente vai para a página 17, atividade 3, ação expressiva. Caros estudantes, nessa ação expressiva, você e seus colegas serão divididos em grupos e analisarão as situações nas quais as modalidades das artes visuais se integram à arquitetura, à cenografia e ao design de mobiliários através de uma pesquisa sobre uma construção representativa de sua região
ou de um mobiliário, ou ainda de um local que tenha uma montagem cenográfica específica. Em seguida, vocês deverão relacionar essas situações às práticas artísticas e às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Escolha uma das 3 áreas que você e seus colegas gostariam de pesquisar. Então, aqui, novamente, pessoal, vai ser feito individualmente, tá? Então, vocês pegam individualmente um desses temas, escolhem e fazem, tá? Individualmente. Após a pesquisa que será orientada pelo seu professor, vocês deverão elaborar um texto e uma apresentação dessa pesquisa para toda a turma. Então aqui, pessoal, vocês vão pesquisar um pouco mais sobre ou arquitetura, ou cenografia, ou design de mobiliário, tá? Vocês vão fazer uma rápida pesquisa sobre o que é arquitetura, certo? Como surgiu o seu contexto histórico, enfim, uma rápida pesquisa sobre o que é. Vocês podem colocar artistas que vocês tenham se identificado ou obras que vocês tenham se identificado. Sobre arquitetura, cenografia ou design de mobiliário, tá? Eu vou pedir um textinho de no mínimo 10 linhas para vocês, tá? Então, no mínimo 10 linhas essa pesquisa. Vale lembrar, gente, que para vocês fazerem, quando vocês forem tirar a folha para fazer, vocês colocam só, tipo, atividade 3, ação expressiva. Não precisa copiar tudo isso. Vocês só vão seguindo, tipo, atividade 3, ação expressiva. Ou então, aqui no caso, atividade 1, sondagem. Aí vocês colocam o número 1 e já respondem. Não precisam copiar, tá? A pergunta. Bom, vamos lá então. Página 17 ainda, situação de aprendizagem 3. Atividade 1, sondagem. Reflita e responda as seguintes questões em seu caderno. Primeira. Explique o que é mosaico e quais são suas características. Então aqui vocês vão explicar o que é mosaico e quais as características, tá? 2. O que mais chama a sua atenção ao observar uma obra em mosaico? Como as representadas nas atividades anteriores e por quê? Então aqui vocês vão explicar um pouco mais sobre o que vocês observam em uma obra de mosaico, qual a composição dela, inclusive nas obras que foram apresentadas nas atividades anteriores, tá? Terceira. Explique o que é muralismo e quais são as suas características. Então, a mesma coisa sobre o mosaico, só que aqui com o muralismo. Quarta pergunta. Você já viu, através de registro ou pessoalmente, algum tipo de mural? Poderia explicar quais foram os elementos que mais chamaram a sua atenção na obra que viu? Gente, eu não vou dar spoiler sobre o que é o muralismo, mas assim, todo mundo já viu, tá? É uma coisa que, tipo... seja, um muro pintado, alguma coisa assim, vocês já viram alguma coisa relacionada ao muralismo. Então, vocês respondem aqui sobre o que chamou a atenção de vocês, enfim. Explica um pouco mais sobre os elementos, esses detalhes, tá? Quinta pergunta. Antes de ter estudado a situação de aprendizagem 1 deste material, você já tinha ouvido falar em assemblagem? Você já tinha visto alguma obra de assemblagem? Qual? Aqui vocês podem responder... como vocês realmente tá no meio social de vocês, se vocês já viram ou não, enfim. 6. Após estudar o que é assemblagem, explique quais são os elementos que a constituem. Então aqui, depois que a gente já estudou a assemblagem, vocês vão pesquisar um pouco mais sobre os elementos e falar um pouco mais sobre a assemblagem, tá? Vamos lá, atividade 7. Para você, é possível que possa existir obras de assemblagem bidimensionais? Ou será que só existem obras tridimensionais? Explique com suas palavras. Então aqui vocês vão explicar com as palavras de vocês sobre o que vocês acham que é essa assemblagem, tá? Se ela é bidimensional, ou se ela pode ser tridimensional, se ela só existe bidimensional, só tridimensional, enfim. Vocês vão explicar com as palavras de vocês, tá? Bom, gente, daí aqui teria a atividade 2, apreciação, depois as outras atividades. Todas as outras atividades aqui, pessoal, elas são um pouquinho mais complexas porque elas teriam que fazer o QR Code, então eu optei por deixar só essas atividades, tá? São pesquisas que vocês precisam fazer, caso seja necessário, vocês podem olhar no Google, não tem problema nenhum, ou então mandar mensagem, ou então consultar o material que a gente já tinha do bimestre passado, ou então continuar assistindo às aulas do Centro de Mídias, tá? Que é importantíssimo, porque tudo que a gente está falando aqui está sendo resumido no Centro de Mídias, por isso que é importante que todo mundo assista. Certo? Então, pessoal, apenas recapitulando, tá? Dia 9 vocês vão estar recebendo esse vídeo,
com as instruções. Aí vocês vão ter a semana do dia 16. Então, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E no dia 23, que cai numa segunda-feira, e no dia 24, vocês vão ter que levar até a escola, tá? 23 e 24 de novembro. Vocês precisam estar levando essas atividades até a escola e entregando para coordenação, enfim, para alguém que tiver ali na secretaria, certo? Então, é isso, gente, ó. Então, lembrando que façam no caderno de vocês, tá? Vocês vão respondendo tudo no caderno de vocês, não precisa copiar a pergunta. Só colocar a situação de aprendizagem 1, assemblagem, blá, blá, enfim, só para eu me situar. Vocês podem colocar também a página, bonitinho. E daí depois arrancam essa folha do caderno, cortam a rebarbinha, tudo. Vocês podem fazer uma capa também, escrito Arte, 7º ano A, Professor Maurício. Escrever o nome de vocês, não esqueçam de colocar o nome de vocês, porque eu não tenho bola de cristal para saber quem foi que me entregou, tá? Então é isso, gente. Aí vocês vão até a escola, entregam essas folhas e eu vou passar recolhendo e fazendo a correção. Certo? Então, gente, é isso, um abraço. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo fique em casa. E se cuidem, tá? Então é isso. Um abraço, gente. Tchau, tchau. E bons estudos.